Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje vou falar sobre o reino Protoctista. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar bastante. Então, pessoal, o reino Protoctista por muito tempo foi chamado simplesmente de reino protista. Nesse reino, nós vamos encontrar todas as algas e todos os protozoários. Antigamente, quando ele era chamado somente de reino protista, nós tínhamos apenas os protozoários. Mais tarde, as algas, por serem bem mais simples do que as plantas, foram retiradas lá do reino plant e foram agregadas ao reino protista, que passou então a se chamar de reino protoctista. Aqui nesse reino, nós vamos ter o ancestral comum das plantas e o ancestral comum dos animais. Então, as algas, elas são os ancestrais comuns do reino plant e os protozoários são os ancestrais comuns do reino animal. Em relação às algas, a gente tem aqui algumas características, mas o que define a característica geral do reino protoctista é que todos eles vão ser uni- ou pluricelulares, ou seja, formados por uma ou mais células, e além disso, todos eles vão ser eucariontes. Lembra aí, pessoal, o que é eucarionte? Eu significa verdadeiro, cário significa núcleo e ontes significa ser. Então, é aquele ser que apresenta um núcleo verdadeiro. Em relação às algas especificamente, a gente vai ver aqui que as algas são todas fotossintetizantes e significa então que elas são autotróficas, ou seja, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento utilizando quem? A energia luminosa do sol. Além disso, elas são bem simples, e não apresentam nenhum tipo de tecido, então sem tecidos verdadeiros. O que classifica essas algas, o que diferencia os grupos de algas seriam aqui os pigmentos que são variados. Então, elas vão apresentar pigmentos do tipo clorofila A, clorofila B, xantofilas, que vai dar essa cor diferenciada dentro do grupo. Outra coisa interessantíssima sobre as algas é que elas podem ser microscópicas, ou seja, bem pequenininhas e impossíveis de serem vistas a olho nu, ou macroscópicas, que são aquelas algas que a gente costuma ver nos filmes de desenho animados, que estão lá perto dos corais ali, dos recifes, aquelas coisas bem bonitas. Então, essas macroscópicas seriam aquelas algas maiores. Em relação à reprodução, elas se reproduzem tanto de maneira assexuada quanto de maneira sexuada. Na forma sexuada, que não tem troca de material genético, a gente vai ter aquela divisão simples, que nós vimos lá em bactérias, no reino Monera, que é aquela divisão onde você tem uma divisão binária. Uma alga se divide e dá origem a duas novas. Já no caso da reprodução sexuada, ela vai se reproduzir por talos, Então elas vão quebrar pedaços do corpo dela e esses novos pedaços vão dar origem a outros organismos. Lembrando que pode haver a troca de material genético, Pode haver não, vai haver a troca de material genético, por isso é sexuada. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de algas, A gente tem as clorófitas, que seriam as algas verdes, as feófitas, algas pardas, rodófitas, algas vermelhas, As euglenófitas e os ginoflagelados. Esses ginoflagelados aqui, eles são muito comuns porque eles fazem aqueles fenômenos que a gente acostuma a ver, na TV passando, como por exemplo a bioluminescência, que parece que a água no mar está brilhante, e a maré vermelha, que é aquele momento onde a maré, a parte mais próxima do litoral, fica com aquela mancha vermelha ali, onde você tem uma proliferação muito grande de algas. E as clorófitas são muito importantes também porque são as algas verdes, As algas, no geral, elas vão ter uma importância muito grande para o planeta como um todo, porque elas são chamadas aí de pulmão do mundo, Elas vão produzir a maior parte do oxigênio que a gente encontra na nossa atmosfera por meio dos processos fotossintéticos realizados por ela. Então, toda vez que ela faz a fotossíntese, ela libera o oxigênio para a atmosfera. Em contrapartida, ela está retirando o excesso de gás carbônico e isso também é muito positivo. Mas além dessa importância em relação à concentração de gases, nós temos outra importância também que está relacionada à importância na cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Elas vão constituir o fitoplâncton, que seriam as partes ali fotossintetizantes do ecossistema aquático, que vai servir como base da cadeia alimentar nesses ecossistemas. E também são utilizadas na indústria, para a produção de sorvetes, por exemplo, para a produção de hidratantes, para a produção do creme dental
para a produção de meios de cultura também, que a gente até comentou na aula de fungos, né, o meio agar ali de cultura. E também vão ser muito importantes porque elas são utilizadas na produção de sushi, né, e todo mundo já reparou que o sushi ele vem com aquela alga enroladinha, né, que também é aqui dentro desse grupo. Beleza, pessoal. Em relação às algas, né, o que a gente precisa saber é que elas são fotossintetizantes e são todas classificadas de acordo com o pigmento que elas apresentam. Outro grupo que também está presente aqui dentro do reino protoctista são os protozoários. Agora, os protozoários eles já são diferentes das algas. Por quê? Porque eles são heterotróficos, ou seja, são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam adquirir essa fonte do meio, né, para depois fazer o seu próprio metabolismo. Onde que eu encontro os protozoários? Nós vimos que as algas, né, são todas aquáticas, a maioria delas vão viver em ambientes aquáticos. Já no caso dos protozoários, nós vamos encontrar eles também na água, mas além da água, nós vamos encontrar no solo, principalmente no solo úmido, e alguns vão ser parasitas, né, viver no corpo de outros organismos. Em relação aos que vivem na água, eles vão constituir o que a gente chama de zooplâncton, né, uma parte do zooplâncton são constituídos aqui por protozoários. Outra coisa importante sobre os protozoários é que eles vão ser classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então, nós vamos ter aqui as classes dentro dos protozoários, né? Só que isso vai ser definido pela estrutura de locomoção que o corpo desse organismo vai apresentar. Em relação à reprodução, eles podem ter reprodução tanto assexuada quanto reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, é a mesma coisa. Aquela reprodução bem simples que é a divisão binária. Um protozoário se divide, dá origem a 2 novos protozoários, que vão se dividir e dar origem a 2 novos, e assim sucessivamente. Em relação à reprodução sexuada, nesse caso aqui, é um tipo de reprodução por conjugação, muito semelhante ao que acontece nas bactérias. Aqui, um protozoário com um núcleo, né, se encosta no outro e doa esse núcleo para o outro. Então, aqui você tem uma troca de material genético. Então, em protozoários, nós vamos ter a divisão binária, que é aquela forma mais simples de reprodução, e a divisão sexuada por conjugação, né, que você tem a troca dos núcleos. Aí aqui eu coloquei esses desenhinhos só para a gente ver as estruturas que eles podem apresentar no corpo para classificá-los. Eu coloquei 4 desenhos porque, no geral, eles vão apresentar 4 estruturas locomotivas, mas são 6 grupos diferentes. Tá? Então, aqui o primeiro é esse que apresenta cílios, né? Então, pode ser chamado de ciliata ou ciliófora. São aqueles que a estrutura de locomoção são cílios espalhados aqui por todo o corpo. Outro exemplo que nós temos são os flagelatas. O nome já diz, né? Flagelatas são aqueles que apresentam flagelo para locomoção. Nós temos também o esporozoa. Esse daqui, pessoal, ele é como se fosse um esporo, né? Uma estrutura que não apresenta nenhum mecanismo aqui de locomoção, ou seja, ele não apresenta, né, estruturas locomotivas. E esse grupo aqui, que são os grupos que apresentam pseudópodes, o que seriam pseudópodes? Seriam falsos pés, né? É como se eles lançassem aqui, projetassem partes do corpo dele para se locomover. Então, ele estica uma parte do corpo e aí se locomove e estica outra parte, né? Tem essa estrutura mais gelatinosa, mais muito semelhante àquela massinha que a gente brincava quando criança, né? Que você perde muito, assim, ela não tem uma consistência muito fixa. Então, no corpo desses aqui é mais ou menos isso que acontece. Então, o que vocês realmente precisam saber sobre protozoários? Que eles são todos heterotróficos, né? Não são capazes de produzir o seu próprio alimento e que eles vão ser basicamente agrupados de acordo com a estrutura locomotiva, tá? De acordo com a estrutura de locomoção, como que ele se desloca. No geral, o reino protoctista, então, é o reino onde você vai ter as algas e os protozoários, por isso o nome é protoctista. E as algas, elas vão ser todas autotróficas, enquanto os protozoários vão ser todos heterotróficos. E as algas vão ser classificadas de acordo com o pigmento que elas apresentarem, enquanto os protozoários vão ser classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Qualquer dúvida, pessoal, só deixar aí nos comentários. Tchau!